Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre futebol pernambucano. Vamos embora falar sobre o esporte, porque tem notícia para o torcedor do Leão, uma notícia não muito boa aí para o torcedor do esporte, sobre um jogador importantíssimo no Leão, um jogador que é considerado titular, é um atleta muito importante dentro do esporte, mas que deve ficar de fora aí por cerca de 3 meses por conta da situação médica. Bora falar sobre esse atleta, mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, porque assim você vai ficar informado de tudo que está acontecendo no futebol pernambucano, no futebol nordestino, vídeo todos os dias para te deixar a par de tudo que está acontecendo no nosso futebol. Então, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para ajudar esse conteúdo a ser compartilhado para outros rubro-negros e, claro, fica à vontade para deixar sua opinião aí nos comentários. Bom, sobre esse jogador, né, que é um jogador importante do esporte, eu estou falando do Rafael Thierry, que é capitão do Leão, porém ainda não jogou na temporada 2025, não entrou em campo desde o início da temporada, ele estava tratando uma situação médica, uma situação física, e assim, né, por um momento a gente falou que era uma situação até tranquila, porque o Thierry, por mais que seja um bom jogador, sempre foi um jogador que sofreu bastante com essa situação física, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas agora é uma situação, né, não apenas do jogo, uma situação que eu vou colocar agora aí na sua tela, matéria do NE 45 minutos, matéria do Pedro Maranhão. Rafael Thierry vai passar por cirurgia de hérnia de disco e deve desfalcar o esporte por 2 meses. Então, tá aí essa informação do Pedro Maranhão, que o esporte vai ter a perda do Rafael Thierry, que vai passar por essa cirurgia, um processo cirúrgico. Então, assim, 2 meses, inclusive, é a previsão do Rafael Thierry. Bora ler essa notícia aqui. O esporte deve ter um desfalque de peso na sua defesa. O zagueiro e capitão Rafael Thierry deve desfalcar o Leão da Ilha por no mínimo 2 meses. Nos próximos dias, o atleta vai passar por uma cirurgia de hérnia de disco. Então, o jogador estava já com essa situação física, tudo que vinha acontecendo desde o início da temporada, que o atleta estava fora, agora saiu essa informação de que o jogador vai fazer uma cirurgia de hérnia de disco, inclusive já foi divulgado aí na imprensa, o clube deve se manifestar em breve. Ainda segundo a apuração da reportagem, um tratamento conservador foi realizado nas últimas semanas para evitar o processo cirúrgico. Então, o esporte ainda buscou a possibilidade de fazer o tratamento de outra forma, sem ter a necessidade de uma cirurgia. E aí, o departamento médico, depois de uma conversa com o defensor e o próprio departamento, né, mostrou que a realização da cirurgia foi um caminho necessário, visando a melhora do capitão do Leão. Então, tá aí a informação, depois de uma conversa do Thierry, né, aconteceu isso. E aí, aos 31 anos, Rafael Thierry ainda não entrou em campo pelo Sport em 2025, como eu já havia falado, e vem sofrendo com muitas dores na região lombar. Para o setor, o Leão da Ilha conta com Antônio Carlos, Renzo, Chico, Marcelo Aju e João Silva, zagueiro português recém-contratado. Inclusive, a gente trouxe aqui essa informação aqui no canal do João Silva, que tem uma característica até, podemos dizer, semelhante com o Rafael Thierry, um jogador que era líder no clube onde ele jogava, era capitão da equipe também, e surpreendeu o Sport ter trago um zagueiro que não era um zagueiro canhoto, por exemplo, que o Sport estava necessitando, mas surpreendeu o Sport ter buscado um zagueiro assim tão rápido, o jogador ter chegado no Recife, e aí muito provavelmente agora a gente tem aí a coincidência, entre aspas, do Rafael Thierry ter se machucado. E aí tem aqui os zagueiros, né, a lista de zagueiros que eu li para vocês, e aqui está o Rafael Thierry. Sobre essa situação envolvendo o jogador, acredito sim que o esporte pode ter buscado e ainda pode buscar novos nomes aí para suprir a situação do Rafael Thierry, suprir a vaga ali deixada pelo Rafael Thierry. Hoje a dupla de zaga do Leão é o Antônio Carlos e o Chico, inclusive eu acho que o Antônio Carlos vem numa evolução, né, um jogador que tem qualidade, a gente sabe disso, porém essa é a dupla de zaga atual no esporte. Tem o Marcelo Aju, que também foi muito bem no estadual, né, desde o início do estadual, mas é um jogador que não vem sendo titular, mas é uma outra opção. O João Silva que está chegando, e também tem o Renzo. Então o esporte hoje tem alguns zagueiros aí, mas eu não duvido, né, e aí é uma opinião minha, eu não duvido que o esporte possa ir atrás de novos nomes para o setor defensivo. A gente vai falar também sobre a situação de volantes no esporte, mas essa notícia é uma notícia decepcionante aí para o torcedor do esporte, uma notícia ruim para o torcedor do esporte, que eu tenho certeza que vivia, né, a expectativa, né, do Thierry retornado, o Thierry jogar aí o ano de 2025, porque ele tem sim qualidade, né, eu acho que nenhum jogador, acho não, eu tenho certeza que nenhum jogador de futebol gosta de ficar de fora de jogos, gosta de se machucar. O Rafael Thierry é um atleta que sofre muito com alguns problemas físicos, mas não por culpa dele, né, e sim por uma situação aí realmente do físico do atleta, realmente do departamento médico do esporte, que acaba
tendo um atleta aí muito tempo no seu departamento, então toda essa situação acaba agravando a situação do Rafael Thierry, que agora vai fazer essa cirurgia. Então, jogador que deve ficar de fora aí no mínimo 2 meses a 3 meses do esporte. Obviamente, tem a situação, a previsão de recuperação do Rafael Thierry, mas também tem aquela situação, o jogador vai voltar, vai ver como está o físico ainda, fazer aquela reavaliação depois do jogo, para ir o técnico P para ver como ele vai sair nos treinamentos, para saber se ele tem ou não possibilidade de voltar já como titular rapidamente após a recuperação da cirurgia. Então, o tempo aí do Rafael Thierry entre 2 a 3 meses, segundo a matéria aí do Pedro Maranhão e do NE 45 minutos, mas essa é a situação. Rafael Thierry está no departamento médico agora, não joga pelo esporte, pelo menos nesse início de 2025, inclusive pode perder aí as retas finais do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, né, também nessa situação. Então, é isso, torcedor. Uma notícia ruim, como eu falei, um jogador que tem qualidade, é capitão da equipe, né? Existem muitos torcedores que colocam como opinião que o Rafael Thierry já deveria ter deixado o esporte, né? Inclusive, eu entendo o torcedor, enfim, toda a situação, mas eu também acho que o Rafael Thierry é um cara que merece ser tratado com respeito, né, por tudo que ele já fez pelo esporte, pela dedicação dele com o clube. Porém, também eu entendo o torcedor que se manifesta aí sobre a situação do Rafael Thierry, porque é um jogador que o esporte não consegue contar. Tem qualidade? Beleza, mas é um jogador que o esporte não consegue contar justamente por essas questões físicas. Então o esporte tem que ter muita atenção em torno disso e muito provavelmente pode buscar um outro jogador, porque a gente sabe que Série A tem que ter um elenco mais forte, tem que ter um elenco de qualidade, e o Rafael Thierry é um dos titulares da equipe. Então, com essa situação, o esporte pode sim buscar um novo jogador, ou até o João Silva chegou aí para substituir o Thierry. Mas essa é a situação envolvendo o esporte e o jogador. Mas também uma outra situação, e aí é o que acontece, que até o momento, faltando 17 dias para o fim da janela de transferências, o esporte ainda não anunciou nenhum volante. Teve a situação do Bakayoko, ficou na mesma, não teve nada de novo. Teve a situação, inclusive o esporte estaria competindo, né, segundo as informações, com a equipe da Bulgária, porém, nada de novas informações entre ele e o esporte. O Elan Ricardo, que foi anunciado pelo Besiktas da Turquia, outro jogador que o esporte queria, que o esporte enviou proposta, o esporte abriu negociação, depois voltou a negociação depois de fechada e também não conseguiu. Então essa é a situação do jogador, também não vem para o esporte, e aí segue a busca do Leão por um novo jogador para o setor, um volante marcador. Tem o Sérgio Oliveira, né, que é um jogador que os jornais gregos falam que ele deve fechar com o esporte a qualquer momento. Obviamente, é uma negociação mais complexa, um jogador que acabou de ser pai, por exemplo, então tem toda a situação familiar em torno do Sérgio Oliveira, mas segundo informações estaria encaminhada, apesar de não ser um volante marcador. O Sérgio é um volante que tem a característica mais parecida, semelhante ali com o Fabrício Domingues, um volante que joga mais para frente, quase um meia atacante, é um jogador que vem para contribuir com o esporte, mas que também não é esse volante marcador que o esporte precisa. Mas é isso, Ciro. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre a situação do Thierry e também sobre essa busca do esporte por volante que até o momento não foi anunciado algum.